Olá pessoal, hoje eu vim gravar para vocês um vídeo que eu já queria ter gravado há bastante tempo, né? Só que antes de eu começar o vídeo, eu já peço para vocês, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal, né? Porque tem bastante coisa bacana já por aí, coisas por vir. Então é isso, e hoje eu tô aqui com minha filha caçula, né? A Thalita. Eu vim contar para vocês a minha experiência, né, sobre meus 4 partos cesáreos, né? O meu primeiro parto, eu tinha 14 anos na época, né? Eu engravidei do meu filho mais velho, que hoje vai fazer 14 anos, dia 22. Então, meio que quase há 14 anos atrás eu tive meu primeiro parto. E foi uma experiência assim, tranquila, né? Apesar da minha idade, eu não fiquei nem um pouco assustada. Meu filho nasceu de 42 semanas. Foi tentado induzir o parto, né? Para acontecer de forma natural, porém eu não sentia nada, né? Eles tentaram. Eu fui numa quinta-feira no hospital, foi na Santa Casa, lá de Goiânia, tive um excelente tratamento. Eu tinha muito medo, porque a gente sempre ouve histórias, né? Ah, enfermeira judeia, te deixa sofrer, mas graças a Deus eles me trataram super bem. Então, o meu primeiro parto não foi nada traumatizante. Eles tentaram induzir numa quinta-feira, durante o dia inteiro, colocou comprimido na minha vagina, colocou soro e nada de sentir dor, mas eles estavam sempre monitorando, né, para saber se o bebê não estava em sofrimento fetal. Mas daí, sem sucesso, no outro dia cedinho, eles já me conduziram à sala de parto e eu tive o meu primeiro parto cesárea. O meu primeiro parto foi tranquilo, assim, fui bem tratada, foi super tranquilo, questão da anestesia, tudo foi tranquilo. No primeiro dia eu já consegui tomar banho sozinha, né? Então foi assim, foi perfeito o meu primeiro parto cesárea, né? Não tenho o que falar. Minha recuperação também foi ótima, né? O primeiro parto, assim, é o seguinte, as pessoas antigas falam, né, que a gente tem que cuidar desde o primeiro parto, né, para não sofrer as consequências futuras, né? Só que nesse minha primeira recuperação, eu tinha 14 anos, então eu não tinha noção do que poderia me acarretar mais na frente se eu não seguisse tudo certinho, né? Então, onde eu morava, tinha um quarto que dava acesso à sala, que eu subia, era um degrau mais ou menos assim, era alto. Eu subia e descia como se não tivesse nenhum corte na barriga, né? Minha mãe mesmo falava para mim. Então, assim, eu já andava com poucos dias, eu andava, tipo, longe. Eu ia na casa da minha mãe, que ficava umas 2 quadras para cima da minha, né? Isso com poucos dias, então, mas assim, não inflamou nenhum ponto, foi tranquila. Só que daí veio o segundo, né? O segundo parto, cesárea, que foi há 5 anos depois. Eu tive o segundo parto. Foi tranquilo também na parte da cirurgia, não tive não teve nenhuma contravenção e tal. Só que na minha recuperação já foi mais dolorosa, né? Eu senti muita, mas muita dor de cabeça. E era uma dor que não passava com remédio. Eu levantava da cama e assim, me viu uma dor assim, terrível. Só que quando eu deitava, parecia que a dor sumia no travesseiro, sabe? Era uma dor muito esquisita. Então meu esposo ligou pro meu médico, né, que fez o parto, e ele falou, ó, só vai resolver se ela tomar água. Porque ele explicou que a gente perde um líquidozinho da coluna, e é esse líquido que faz falta e faz a gente sentir dores fortes de cabeça enquanto não repor, né, o líquido, a dor de cabeça não vai parar. Então foi aí que meu marido colocou um litrão de 2 litros, né, e foi dando pra mim beber e foi aí que eu sarei, né? E fora isso, foi tranquilo, o ponto não inflamou, foi de boa, sabe? Só que a dor de cabeça foi, assim, um dia terrível de dor de cabeça. Mas isso aí já fica a dica pra você,
para você que vai ter um parto, você beba bastante água depois do seu parto. Agora vamos para o terceiro parto, que veio 1 ano e 9 meses depois. Isso, gente, eu engravidei. Quando minha filha teve 1 ano, completou 1 ano, eu engravidei de novo. Então foi 1 ano e 9 meses depois. E foi um parto, assim, que eu já tava preocupada, né? Tipo, já o terceiro parto cesárea, meu Deus. Tipo, e tinha pouco tempo do último, então eu fiquei, assim, preocupada. Eu tinha, sabe, foi meio conturbado. Eu fiquei muito preocupada, com medo de morrer, sabe? Essas coisas que a gente sempre pensa, mas sempre com fé em Deus, tudo ia dar certo. E deu, graças a Deus. Apesar que o hospital aqui não tinha muitos recursos, sabe? Era tudo assim, ultrapassado. Não era aquela tecnologia lá de Goiânia, porque os 2 primeiros passos foi lá. Aí eu vim pro interior, né? E assim, por mais que era particular e tudo, tinha o plano de saúde, só que o hospital não tinha uma estrutura boa, né? Tanto é que minha pressão era medida manualmente pela enfermeira, né? De tempo em tempo ela vinha medir minha pressão, tinha um cilindro enorme do meu lado, cilindro de oxigênio, não tinha aquelas máquinas que ligam na gente. Então, e isso já me deixou assim um pouco preocupada, mas foi tudo ok. Assim, eu só fiquei um pouco assustada que me levaram para a sala, antes de preparar tudo, sabe? Depois que eles prepararam lá, sabe, eu vi tudo, a mesa assim com um monte de tesouros, de bisturi, eu vi tudo aquilo. Mas assim, sempre com fé e pensamento positivo que ia dar tudo certo, mesmo com todo aquele medo que eu tava. E correu tudo bem. A médica falou assim pra mim, quando estava fazendo meu parto, falou: olha, você pode ter mais um filho tranquilamente. Né? Eu acho que ela viu a situação ali por dentro, ela falou assim que eu podia ter outro filho tranquilamente. Mas não era minha intenção, juro, não era minha intenção de ter outro filho. Mas tudo bem. Aí eu fui pra sala, né? Eu fui para o quarto, deu tudo certo. E só que aí eu inventei de levantar para tomar banho, né? Levantei, assim, queria levantar, a enfermeira falou que não, que era só no outro dia, mas eu tava com tanto calor, tão agoniada. Eu falei, eu quero, meu primeiro filho eu levantei, tomei banho e tal. E aí foi indo até que eu convenci. Só que aí na metade do caminho, quando eu fui andando, sorte que minha enfermeira e meu marido estavam do meu lado, os dois, assim, veio um apagão assim na hora, eu ia desmaiando, gente, eles me seguraram. E assim, aí depois ela brigou comigo. Já pensou se você cai e abrir sua cirurgia, ter que te levar de novo e tal? Nossa, foi terrível. Aí eu já criei um trauma assim de levantar. Mas assim, depois foi tudo bem. Só que depois cheguei em casa, senti mais dor de cabeça. Aí minha sogra fez uma tal de uma pinga queimada com arruda. Pensa num trem horrível, né? Mas assim, depois de 3 dias, assim, aí passou minhas dores de cabeça. Eu segui repouso certinho. E foi tudo tranquilo, graças a Deus. Cicatrizou bem logo. Então, minha terceira cesárea foi de boa. Daí, meu esposo, depois de 6 anos, 5 anos, né? Porque minha filha tinha 5. Aí deu no meu pé querendo outro filho, né? Porque antes a gente não tinha nossa casa própria, e agora a gente tem. E aí meu marido, assim que a gente entrou pra nossa casa, tipo, ela não tá acabada, sabe? Igual vocês podem ver, tem, né, tem tijolo à vista, né? Não tem nada rebocado e tal, mas aí meu marido queria muito outro filho. E aí, de tanto ele insistir, eu falei, não, então tá, vamos ter. Só que, ó, né, o último filho. Eu engravidei, né, a gente, assim, foi rápido, eu já não tava tomando mais remédio, né, devido aos problemas de saúde que causa e tal. Eu tava seguindo só a tabelinha, né, do meu calendário, que é um aplicativo. Eu tava seguindo aquela tabelinha, até então, super dando certo pra mim. Então aí foi mais rápido pra mim engravidar, né? Porque eu não tava com remédio já no organismo. E eu engravidei e assim,
eu com medo ainda, né? Apesar da médica ter falado pra mim que né, eu podia engravidar tranquilamente, que, né, tudo bem, mesmo eu tendo já aquela sendo a minha terceira cesárea, ela falou que eu podia ter outra tranquilamente, mas eu ainda tinha aquele medo, né? Então eu fui, né, pra minha quarta cesárea e assim, graças a Deus correu tudo bem, né, na sala lá, sabe? E os médicos, eles estavam, viu, né, já sabiam que era a minha quarta cesárea e eu escutava eles falar entre si, tipo assim, admirado por ser minha quarta cesárea. Eu acho que eu devo ter uma cicatrização muito boa, né? Porque eles ficaram assim, admirados de ser minha quarta cesárea ali, aquela hora. E aí aquilo ali já me trouxe mais tranquilidade ali na hora. Então aí fui, né, minha quarta cesárea. A Thalita tá aqui, já com 8 meses, fez ontem. E correu tudo bem, graças a Deus. Só que daí da recuperação eu já tive um probleminha com a questão dos pontos que inflamaram, né? Eles inflamaram por quê? Porque minha mãe estava fazendo a minha sopa, a minha comida, né? Com bastante cebola. E cebola inflama. Por incrível que pareça, gente, a cebola inflama os pontos. Eu ia tomar banho e assim, nos pontos saía aquela secreção amarela, eu acho que era pus, né? Saía assim um monte e eu fiquei tão preocupada. Aí depois que eu descobri que era a cebola que tava inflamando, porque assim, a minha mãe foi conversar com minha vizinha, que é já uma senhora de idade, e aí foi onde ela falou, não, você tá fazendo a comida dela com cebola? Ela falou, tô. Ela falou, não, então é a cebola, você tem que tirar a cebola. Aí depois que tirou a cebola, passou um tempo, aí meus pontos ficaram bons, né? E tanto é que eu demorei, eu acho que mais de 15 dias para tirar eles, porque eles inflamaram. Mas aí foi tudo ok, graças a Deus eu estou aqui bem, super bem, não sinto nada, né, da minha quarta cesárea. E foi tudo tranquilo, graças a Deus. Passei pelas 4 cesáreas. E o que eu tenho de conselho a dar para você que tá assistindo, que às vezes vai ser sua quarta cesárea ou é a terceira, né? Não tenha medo, vá com fé, né? Que tudo vai dar certo. E você depois só se cuida, tá? Não faz extravagância, né? Tome bastante líquido, né? Pra não sentir dor de cabeça. E depois é só curtir o filhote. E é isso, é possível sim, 4 cesáreas, não é recomendável mais que 4, né? Mas assim, se você já vai encaminhando pela quarta, né? Fique tranquila que vai dar tudo certo. E é isso, gente. A casa é cheia aqui, tem 4 crianças, né? 4 filhos que eu amo muito, que me dão muito amor. E se um dia vocês quiserem saber como que é ser mãe de 4 filhos, como que é a rotina, como que é questão de brigas, depois eu volto e conto pra vocês. E então é isso. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!